Eclesiastes, capítulo 10. É bem fácil você chegar a Eclesiastes. Se você está na série conosco, já está acostumado, né? Se não, se é novo por aqui, vá até Salmos, e aí você progride um pouquinho. Passou Provérbios, chegou a Eclesiastes, texto de Salomão, inspirado por Deus a nós. Eclesiastes 10, vamos ler todo o capítulo hoje, de 1 a 20. Estamos quase lá, quase chegando ao final das nossas exposições. O tema do meu sermão hoje é tolice para dar e vender. Tolice para dar e vender. Talvez você pode se lembrar que eu já dei um título parecido alguns domingos atrás, que era sabedoria para dar e vender. Hoje é o oposto. Tolice para dar e vender. Desde o capítulo 7 de Eclesiastes, o pregador Salomão vem tratando de um tema maior, a sabedoria. Você deve se lembrar que lá no capítulo 7, ele nos deu um teste e fomos todos reprovados. Lembra do teste de Salomão? Na qual ele perguntava o que é melhor, ir ao funeral ou à festa? E nós gritávamos, a festa? E Salomão dizia, reprovados. É melhor estar no funeral, porque ali se reflete sobre a vida. E aí Salomão foi nos testando e perguntando o que é melhor, a risada ou o choro? E a gente disse, a risada. Ele disse, não, vocês não entendem nada. Porque o sábio aproveita cada lágrima caída para pensar sobre a vida. E fomos reprovados, mostrando assim que somos tolos. Falta-nos sabedoria. E semanas atrás também Salomão mostrou para nós que nós vivemos debaixo de um mundo caído. Um mundo marcado por injustiça, impiedade e imoralidade. Para que a gente possa viver com sabedoria nesse mundo caído, nesse mundo quebrado, Salomão nos exortou que nós devemos temer a Deus. Temer a Deus é a maneira que nós conseguimos viver de modo sábio nesse mundo quebrado por causa do pecado. E na semana passada, ainda dentro do tema de sabedoria, Salomão mostrou para nós que a vida ou o mundo é marcado por agridoce. Tem horas de amargura e tem horas de doçura. Mas o sábio é aquele que vive ambos, chorando no momento que tem que chorar, mas também aproveitando, sorrindo e aproveitando a vida nos momentos de alegria, sempre dando-nos uma pitada que o segredo para a sabedoria é temer a Deus. Eu acredito que já ficou óbvio para nós que sabedoria não é sinônimo de inteligência ou intelectualidade. Essas palavras parece que no mundo comum para nós são normais, mas no texto bíblico não. Sabedoria não é sinônimo de intelectualidade. O sábio não é aquele que estudou demais, adquiriu o seu PhD e sabe sobre todos os assuntos. Não. O sábio, segundo a Bíblia, principalmente os textos de Salomão, Eclesiastes e também Provérbios, o sábio é aquele que teme ao Senhor. Então fica evidente para nós que o contrário também é verdade. O tolo não é aquele que não foi educado, aquele que não teve uma formação, aquele que talvez não teve oportunidades de estudar. Não. O tolo é aquele que não teme ao Senhor. Já que o sábio é aquele que teme ao Senhor, o tolo é aquele que despreza ao Senhor.
despreza a sabedoria que emana do Senhor. Pois bem, vamos falar mais uma vez sobre sabedoria nesse texto de hoje. Salomão muda de novo aqui o seu estilo literário. Ele volta a escrever como provérbios. Então o texto está diante de nós hoje é um texto misturado de estilo que ele vem trazendo alguns provérbios de sabedoria para nós. Mas o segundo detalhe que eu queria dar-te, antes da gente adentrar ao texto, é que Salomão vai falar sobre a sabedoria usando o oposto da sabedoria. Ele vai tentar mostrar para nós o que é o sábio, mostrando o que é o tolo. Então a imagem que Salomão vai apontar aqui para nós é de um tolo, e a gente vai ver a vida de um tolo, que é o oposto da vida de um sábio. Então ele vai falar da sabedoria usando o oposto, o negativo, a insensatez, a tolice. Eu dividi o texto em 4 partes. Primeira parte é o fundamento, de 1 a 4, o fundamento de Salomão nessa premissa. Segundo, eu dividi a parte de 5 a 7 e 16 e 19 como a tolice entre as autoridades. A terceira parte desse sermão é a tolice no trabalho. E por fim, do verso 12 ao verso 15 e o 20, a tolice na fala. Fundamento: tolice entre as autoridades do governo, tolice entre os trabalhadores e tolice na fala. Ou seja, ninguém vai ficar de fora hoje, desde lá de cima até aqui embaixo. Vamos ler o texto? Me acompanhe então. Tolice para dar e vender é o tema de hoje. Diz assim o verso 1 do capítulo 10: como a mosca morta faz o perfume do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ser mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim todos percebem que ele é tolo. Levantando-se contra ti a indignação do governador ou das autoridades, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há outro mal que eu vi debaixo do sol, o erro cometido pelos que governam. O tolo é posto em grandes cargos, mas os nobres, ou em algumas traduções os ricos, ocupam os lugares inferiores. Vi servos a cavalo e nobres andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe o muro será picado pela cobra. Quem arranca pedras pode ser ferido por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Verso 10. Se o machado está embotado ou não afiado, não se afia o corte, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria terá um bom êxito. Se a cobra picar antes de estar encantada, não há vantagem alguma do encantador. Nas palavras do sábio há favor, graça, mas nas palavras do tolo, seus lábios o devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia ou tolice, e as últimas palavras do tolo, loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, fala, 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 ainda que o homem não sabe o que vai suceder amanhã, e quem lhe manifestará o que será depois dele. O trabalho do tolo é fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, ou nação, cujo rei ou a autoridade é como criança, e cujos príncipes se sentam à mesa para o banquete logo pela manhã. Mas feliz é a terra cujo rei é filho de nobres,
e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para se refazerem as forças e não para a bebedice. Por causa da preguiça, desaba o teto, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. A festa são para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende tudo. Verso 20. Nem no teu pensamento fale mal do rei ou da autoridade, nem tampouco no mais interior do teu quarto fale do nobre ou do rico, porque as aves dos céus podem levar a tua voz, e quem tem asas daria notícias das suas palavras. Amém. Que Deus abençoe sua santa, bendita palavra. Texto longo, né? E com muitos remendos, que Salomão ora fala de uma coisa, entra no outro tema, mas depois volta a dar o exemplo do primeiro tema e entra no segundo tema. Minha tarefa hoje aqui é servir o filé do peixe para vocês. Eu vou tentar tirar os espinhos desse texto para que vocês possam aproveitar o filé. Pois bem, vamos olhar primeiramente ao fundamento que Salomão nos traz nesses versículos. Verso de 1 a 4. Veja o verso primeiro. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Muito importante que você observe no texto. Salomão começa dizendo no verso primeiro que para ser tolo não é preciso muita coisa. Salomão diz que uma pitada, um pouquinho de tolice arruina a sua honra e a sua sabedoria. Ele usa um exemplo de uma mosca. E ele fala de um homem que prepara e faz perfumes. E você vai se recordar de outras pregações que fizemos aqui, dizendo que perfume era algo caríssimo e raríssimo nos dias de Salomão. Mas aquele homem que faz os perfumes, ele prepara o perfume e deixa aquele perfume ali, vem uma mosca, cai dentro do perfume, se foi. Aquele perfume que era caríssimo, já não serve para nada. Aquele perfume que tinha um cheiro belíssimo, agora tem um mau cheiro. Assim é, diz Salomão, um pouco de tolice, para arruinar a sabedoria, para arruinar a vida de alguém, basta uma mosca, basta uma pitadinha, e o perfume perde todo o seu valor, todo o seu cheiro. A tolice tem mais peso, veja o final do verso 1. Se tem um pouco de tolice, ela pesa mais do que a sabedoria e que dá honra. Já experimentou algo assim? Você estava indo tão bem, falava tão bem, e daqui a pouco você fala uma baita de uma besteira e tudo vai por água abaixo. Seu chefe estava indo muito empolgado com você, mostrando que você era uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, uma pessoa safa, e aí, uma palavra maldada, a mosca pousou na sua sopa, não, no seu coração. Arruinou com tudo. Se tornou tolo. Mas Salomão vai dizer no verso 3, fica comigo, quando o tolo vai pelo caminho, ele não tem entendimento nenhum, qualquer caminho serve para ele, é isso que ele está dizendo, ele vai em qualquer direção, e aí todo mundo olha e diz, é tolo, olha o caminho que ele tomou, é o pior caminho, é o caminho de morte, é o caminho da destruição, é o caminho que não leva a lugar nenhum, vai chegar numa rua sem saída, mas o tolo está se achando o sábio, porque é assim, gente, tolo nunca se acha tolo. Tolo acha que ele é mais esperto do que todo mundo. Acha que ele é mais sabedor que todo mundo. Que as suas ideias são melhores do que todo mundo. O Salomão está dizendo, ele nem sabe o caminho para onde ele está indo. É tolo mesmo. Salomão, a ideia aqui de caminho é a ideia de mostrar os seus atos.
os atos do tolo comprovam que ele é tolo. Já conhece alguém assim? Tem alguém assim lá na sua família? Você fala, tudo que ele faz é tolice, tolice, tolice. O caminho que ele escolhe, as coisas que ele faz, aquilo que ele anda, é tolice, tolice, tolice. Você vê, mas o outro não vê. Salomão está dizendo, o tolo se mostra pelos seus atos. Quer conhecer um tolo? Observa ele nos seus atos. Os seus atos comprovam que ele é extremamente tolo. Mas não são apenas os atos. Os atos, ou o caminho representado aqui na linguagem de Salomão, na verdade é o resultado final, porque não é o início da tolice. Porque veja o verso 2. A tolice começa aonde? No coração. Veja o verso 2. O coração do sábio se inclina, talvez na sua tradução aí está para o lado direito, ou talvez para o lado esquerdo. Gente, nada de política aqui, tá? Por isso que eu já li a tradução aqui que diz para o lado do bem, para o lado do mal. O coração do sábio se inclina para o bem, porque ele teme a Deus, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Por isso que ele anda no caminho do mal, porque o seu coração é tendencioso ao caminho do mal. O próprio Salomão escreveu em Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre tudo o que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede tudo. Se o seu coração fosse um coração que teme a Deus, seus atos, seus caminhos, sua vida será vida de sabedoria. Mas se o seu coração despreza ao Senhor, não teme ao Senhor, os seus caminhos são caminhos maus. Então, pelos seus caminhos vos conhecereis. Quer ver o coração de alguém? Vê por onde ele anda. Jesus disse isso, né? A boca fala do que o coração está cheio. O tolo, seu coração está inclinado sempre para o mal. Seu coração está sempre inclinado para a estultice. Mas eu termino esse fundamento olhando com vocês o último verso, do capítulo 10, o verso 4. Se levantar contra você uma indignação do governador ou das autoridades, ou de seus pais, seja lá quem for, não deixe o seu lugar. A ideia aqui que Salomão está dizendo é que o tolo, quando ele é indignado ou quando ele é contrariado, ele sai, ele larga. Mas veja como ele termina o verso 4. Não deixe o teu lugar, porque o ânimo sereno. O ânimo sereno acalma grandes ofensores. O tolo se irrita, o tolo se esperneia, o tolo grita, o tolo briga, o tolo é grosso. O sábio não. O sábio mesmo quando recebe uma indignação, uma afronta. Por isso que eu vim de verde hoje, para mostrar que eu sou sábio. Porque o tolo se revolta, o tolo fica indignado, o tolo grita, como eu disse, faz biquinho. O sábio não. Mesmo diante da indignação, mesmo diante da humilhação, mesmo diante da injustiça, o sábio permanece com ânimo sereno, tranquilo, sabendo que o Senhor é por ele. Você é sábio ou você é tolo? Você é daquele que diz, não, pisou no meu pé, eu viro uma fera. Tolo. Não mexe comigo não, porque aí vocês vão ver, eu perco o controle. Tolo. O sábio
é sereno no falar, no agir, no pensar, porque o seu coração está temendo ao Senhor. Não é fácil, mas ele é controlado pelo Espírito Santo. Já ouviram falar desse fruto do Espírito? Domínio próprio. O domínio próprio faz com que eu possa, mesmo diante daquela indignação, mesmo diante daquela injustiça, mesmo diante daquela afronta, engolir, repensar e saber se é momento de falar ou não. Mas o tolo põe tudo a perder. Você é tolo ou você é sábio? Dentro da sua casa, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, você vem desenvolvendo atitudes tolas ou atitudes sábias? Salomão nos põe na parede e dá um checkmate, dizendo: como nós precisamos de sabedoria. Por isso que ele vem batendo na tecla, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Capítulo 11 também vai ser sobre sabedoria, e eu fico perguntando: Salomão, vira o disco, meu filho, muda o tema. E aí Salomão diz para mim: como mudar o tema se você não mudou as suas atitudes? Como falar de outras coisas se você ainda nem aprendeu a sabedoria? Como falar das coisas mais profundas se o seu coração ainda é coração de estudo? Precisamos ouvir todos os dias sobre a sabedoria. Este é o fundamento de Salomão. Uma pitada de tolice põe tudo a perder. Casamentos vão para o buraco, porque os maridos são tolos, porque estão deixando a mosca posar na cereja do bolo. Casamentos vão por água abaixo, porque mulheres são tolas, deixam a mosca posar no bolo e ali criar e deixar ali suas coisas horríveis e más. O sábio está vigilante: no meu bolo não, no meu perfume não. O sábio está atento que quando as moscas vêm para pousar sobre o meu perfume, diz: aqui não, jacaré. É assim que diz? Nem me lembro, acho que é, né? Aqui não, enxota. Na minha casa não, na minha família não, com os meus filhos não. Porque se a mosca ficar, Salomão diz, já foi tudo. O perfume já não tem mais o odor. O perfume já não tem mais o valor. O perfume já não tem mais o seu efeito, a não ser jogar fora. Porque ninguém vai usar um perfume que não tenha um bom odor. Esse é o ponto de Salomão no nosso minha primeira sessão do texto. Agora então vamos, depois do fundamento, para observar de perto agora. Vamos então sair talvez do abstrato, do conceito, da premissa de Salomão filosófica, e vamos para o dia a dia. Vamos exemplificar isso. Vamos ver como é que essa tolice se manifesta no dia a dia. E Salomão começa lá por cima. Ele vai dizer então a tolice sendo manifestada nas autoridades. Versos 5 até o verso 7. Veja comigo aí. Verso 5. E o verso 7. Ainda vi um mal. Lembra que essa expressão vai se repetindo? Eu vi. Ele falou muitas vezes. E aí ele repete, verso 5. Ainda vi um mal debaixo do sol. O erro que procede dos governadores. Porque os governadores são tolos, diz Salomão, e sabe como eles agem? Eles colocam o tolo no posto ou no cargo de maior destaque, e o nobre
Ou talvez na sua tradução, o rico, e rico aqui não é por causa das suas posses, mas Salomão está partindo do princípio que sabedoria é para adquirir a riqueza também. Então ele está dizendo, aquele que é sábio é colocado nos cargos mais baixos. Aí você diz, é isso que nós precisávamos, pastor, para uma revolução. Não. Salomão está dizendo que as nossas autoridades são tolas. Sabe por quê? Porque são imprudentes. É isso que ele diz. As nossas autoridades, ao invés de colocar pessoas no cargo, ou em um ministério, ou em uma posição, alguém que é capaz, alguém que é nobre, alguém que é correto, alguém que é capaz para liderar um ministério, para liderar algo ou algum cargo de alto escalão, eles não fazem isso, eles põem lá os tolos, porque os tolos são seus parceiros, porque os tolos comungam com eles, e eles o fazem porque são tolos, e nós, o povo, cheio de esperança com os políticos dizendo, eles vão mudar, não muda, entra político, sai político, entra governador, sai governador, entra presidente, sai presidente, e a tolice é de balde, porque eles são imprudentes. Ao invés de colocar pessoas que são sábias para dirigir a nação, eles colocam os tolos para arruinar a nação. É isso que Salomão está dizendo. Veja o verso 7. Vi servos a cavalo, e nobres ou príncipes andando a pé. Salomão está dizendo, a imprudência do governo é tão grande que o mundo virou de cabeça para baixo. Parece que Salomão está falando do Brasil. Porque a gente olha para alguns líderes da nossa nação, para algumas pessoas que estão governando, que estão dirigindo as nossas cidades, o nosso estado e o nosso Brasil, a gente diz, não é possível, que tolice, só faz tolice. Aí você diz, até eu faria melhor, tolo também. Porque eles são imprudentes, porque eles são gananciosos, porque o coração deles, já disse Salomão, está inclinado para o mal. Então os postos, os cargos, os ministérios é conchavo. Deixa eu dar um detalhe aqui que eu não dei ainda nessa série toda, é nova. Salomão, eu já disse isso para você, essa primeira parte, a segunda não. A primeira parte eu já disse para você que Salomão já é um senhor aqui. Ele já viveu bastante, está chegando no final da vida dele. E ele está dando conselho, mas não é Salomão na cama, morrendo, dizendo, oh, beba vinho com a sua esposa, meu filho, e se alegra. Não. Os teólogos vão dizer que Salomão aqui está numa assembleia que veio gente do mundo inteiro para ouvi-lo. Esse é o detalhe aqui. Para entrar no ingresso da palestra de Salomão, veio gente do mundo inteiro, reis do mundo inteiro, pessoas nobres do mundo inteiro, que estão crescendo, que têm potencial, governadores, gente de mais pura sabedoria, e está dizendo ali, ouvindo Salomão, e Salomão está dizendo, olha, um pecado grave no meio das autoridades é essa, a imprudência de fazer conchavos. Talvez ele estava falando de si mesmo. E ele está querendo dizer para aquela nata que está ouvindo a ele, o cargo mais alto tem que ser daquele que é sábio. O posto mais alto tem que ser daquele que é nobre. O cargo mais alto tem que ser daquele que é capaz. Não inverta os valores, não pegue o incapaz e coloque no lugar que deveria estar o capaz. Seja justo. Aí ele dá um exemplo, em cada parte vai ter um exemplo. Aí ele pula lá para o verso 16, vem comigo. Ele vai dar um exemplo então de um governo ou de autoridades imprudentes
injustas. Verso 16: ai de ti, ó nação, ou terra, cujo rei é uma criança. Ai de ti, nação, cujo o presidente é um bebezão, é uma criança. A palavra criança aqui é imaturo, ou tolo. Ai de ti, nação, cuja a autoridade, o rei, ou o presidente, ou o prefeito, ou o governador, é criança, e cujos nobres, os príncipes, vão para a mesa, para o banquete pela manhã. Olha a imprudência. Ninguém vai para um banquete de manhã, primeiro vem a obrigação, para depois a diversão. Todo mundo sabe disso. Mas o tolo, como é que ele faz? Primeiro ele quer férias, para depois trabalhar. O tolo quer começar amanhã de folga, na vida boa. Você vai dizer, pastor, mas eu sou noturno, né? Eu trabalho noturno. Isso aí a gente conversa depois, mas seguindo a onda aqui, Salomão está dizendo, como é infeliz uma nação que as suas autoridades são imprudentes, ao invés de trabalharem, estão nos banquetes, estão gastando, e estão comendo e se esbanjando. Verso 17, feliz é a nação, ou a terra, cuja autoridade, o rei, ou o governador, ou o presidente, é filho de nobre, e cujos príncipes, ou as autoridades, se sentam à mesa no seu devido tempo. Há tempo de festejar, mas há tempo de trabalhar, é o que Salomão está dizendo. Eles se sentam à mesa, não para esbanjar, mas para se refazer as forças, não para se bebediçar. O tolo sabe a hora de trabalhar e a hora de parar de trabalhar. Sabia que trabalhar demais é tolice? Tem gente que está ficando doente porque trabalha demais. Tem gente que está perdendo a família porque trabalha demais. Mas tem gente que trabalha de menos, vive uma vida ociosa e está entrando numa vida de pecado, está perdendo a família também, está perdendo tempo, vai sofrer depois, porque é preguiçoso, como diz o verso 18, pela muita preguiça, ou pelos braços cruzados, desaba ao teto e cai goteira dentro de casa. Esse é um bom texto para as irmãs usar para os maridos. Olha o que Salomão disse, homem, a goteira aí, descruza o braço, vai arrumar a telha. Estou frito com essa agora, né? Salomão dá o exemplo de uma autoridade imprudente. Festejar para depois trabalhar. Salomão está dizendo, imprudentes. Colocar pessoas tolas nos cargos mais altos. Imprudência, tolice. Qual é a aplicação para nós aqui? Vamos deixar a política de lado, né? A aplicação aqui é que todos nós exercemos autoridade em alguma parte. Os professores exercem autoridade sobre a classe, ou deveriam. Os pais exercem autoridade sobre os filhos, ou deveria também. Os pastores, isso que eu vou falar agora, exercem liderança e autoridade sobre a igreja, ou deveria. Todos nós exercemos autoridade. E a pergunta é, nós estamos exercendo a nossa autoridade com imprudência ou com prudência? Com justiça ou com injustiça? Estamos tomando as decisões corretas ou as decisões incorretas? Estamos colocando no posto mais alto aqueles que são incapazes? Tiago capítulo 1 vai dizer, verso 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. A gente não ora pedindo sabedoria para Deus, né? A gente pede trabalho, a gente pede esposo, esposa, a gente pede filhos, a gente pede recurso, a gente pede por saúde, a gente pede por tanta coisa, mas a gente não pede a Deus sabedoria.
Por isso que ficamos andando num caminho de tolice. Irmãos, a oração por sabedoria deveria estar no topo da nossa lista de oração. Pedir a Deus sabedoria para dirigir o seu casamento, pedir a Deus sabedoria para educar os seus filhos, pedir a Deus sabedoria para lidar com os seus negócios, pedir a Deus sabedoria para resolver os conflitos que vêm na sua vida. Se alguém tem falta de sabedoria, Tiago 1:5 vai dizer: peça a Deus, pois Ele o dá. Ele é gracioso. Mas vocês não pedem, e quando pedem, pedem mal. Pedis e não recebeis, porque pedis maus. Está aí, irmão, um conselho prático para você essa semana. Coloque o pedido de sabedoria no topo da sua lista, para que você possa viver como os sábios e não como a tolice. Está aí, irmãos, um pedido de oração para o ano que vem, que é ano de política. Vamos orar para Deus nos dar homens, mulheres que vão dirigir a nação, que sejam sábios, porque estamos cansados de tolos. Vamos pedir a Deus pelos nossos governantes, para que eles possam ser mais sábios do que tolos. Precisamos de sabedoria para as coisas da vida. Aí Salomão agora diz: vamos deixar o primeiro escalão, vamos baixar um pouquinho mais. Aí eu venho para o meu terceiro ponto do sermão, que é a tolice no trabalho. Aí você pode dizer assim: eu estou desempregado, então essa não é para mim, né? Mas você pode vir a estar. Veja o verso 8 até o verso 11. Quem abre uma cova, toma cuidado, porque senão você cai nela. Quem vai romper um muro, tome cuidado, porque senão uma cobra te pica. Quem vai tirar as pedras e juntá-las em algum lugar, cuidado, porque alguém pode pegar essas pedras e te maltratar dando pedradas. Se alguém vai cortar a lenha com o machado, cuidado, porque acontecem muitos acidentes com machados. Salomão está dizendo aqui para nós: o tolo é impulsivo e precipitado. A marca da tolice é a precipitação, diz Salomão. A marca da tolice é a impulsividade. A marca da tolice é aquilo que é precipitado. Salomão está dizendo: é bom cavar um buraco. Perceba, tudo que ele falou aqui é bom. É bom cavar buraco, é bom tirar um muro, porque talvez você vai ampliar o seu terreno. É bom cortar a lenha para fazer o churrasco. Tudo que Salomão disse aqui é bom. Mas quando nós fazemos essas coisas de modo precipitado, de modo imprudente também, e de modo impulsivo, nós caímos nela. E ele diz: o tolo faz o buraco, e se esquece que fez o buraco, e cai nele. Aqui no Brasil a gente tem o ditado, né? Cavou a sua própria cova. Salomão diz: o tolo é sempre impulsivo e precipitado. Aí ele dá um exemplo. Em cada um dos tópicos ele deu um exemplo. Ele deu o exemplo da política, agora ele dá um exemplo, verso 10, do trabalho. Depois de falar dessas 4 áreas de precipitação, de imprudência, ele diz: se o ferro não está embotado, não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Salomão está dizendo: o tolo pega o machado e ele não confere se o machado está afiado. Ele pega o martelo, ou melhor, o machado, e vai cortar lenha. E fica batendo, batendo e batendo, e fica nervoso, e o machado não corta. Porque ele é impulsivo. Ele não é prudente. Ele não é sábio. Ao invés de ficar cortando a lenha com o machado, a primeira coisa que o sábio faria é verificar se o machado está afiado. Os irmãos de serviços gerais aí estão dizendo: é isso aí, pastor. Instruções de segurança agora. Salomão diz:
Se a cobra, verso 11, outro exemplo que ele dá, se a cobra te picar antes de for encantada, qual é a vantagem do encantador? Não tem vantagem nenhuma. Por que vai então encantar a cobra se ela já te picou? Salomão está dizendo que o tolo é impulsivo, o tolo é precipitado, o tolo faz tudo sem pensar. Impaciente. Qual é a aplicação para nós aqui? Será que você tem sido precipitado? Impaciente? Jesus disse, ninguém que vai construir uma torre, chega e constrói a torre. Jesus disse, quem é sábio e vai construir uma torre, calcula, pondera, considera. O sábio considera, o sábio reflete, o sábio calcula, o tolo se lança. Por isso, irmãos, nós temos pessoas, irmãos, irmãs, se afundando nas dívidas, porque são tolos, porque são impulsivos, e já se lançam nas coisas, e não consideram as coisas, e vão se endividando mais, e vão gastando mais, porque nós somos marca de uma sociedade consumista. Irmãos, sabe de uma coisa? Janeiro você vai ver, já entra endividado, tolo. Ah, pastor, mas é o Natal, né? É o Natal, tem que trocar as coisas lá em casa, tem que comprar as coisas lá em casa, tem que viajar, porque o senhor mesmo pregou aí que tem que ter férias, tem que descanso. Aí chega fevereiro, vem IPTU, IPVA, a escola das crianças e não sei o quê, e o tolo está entrando o ano, em vez de entrar na normalidade, está até aqui, ó. Por quê? Impulsivo, descontrolado. Ao invés de afiar o machado, ele já quer cortar o machado. Ao invés de ver a sua conta bancária, antes de comprar, ele já vai lá e passa em 10 vezes no cartão e diz, Deus proverá. Tolice, imprudência, precipitação. Aplicação aqui aos jovens também. Os jovens de hoje são muito impulsivos, ou ao extremo, são muito sossegados. Tem aquele jovem que você precisa empurrar ele, chutar ele, vai meu filho, vai! Ou tem aquele que é precipitado demais. Tem jovem, irmãos, que nem terminou ainda os estudos, já está estressado, ansioso, porque não tem trabalho, nem terminou os estudos. Tem tempo para todas as coisas, diz Salomão. Aqueles jovens também que acabaram de ser formados, ou vão se formar esse ano, e já não conseguem dormir porque não tem trabalho amanhã. Calma, meu filho. Já quer abrir um negócio? Calma, meu filho. Pesquisa o mercado, conversa com quem entende. Calma, há tempo para todas as coisas. Tem jovens que começaram, estudaram, entraram no trabalho, começaram um empreendimento, mas querem entrar no empreendimento e viver a vida tranquila de um empresário de 15, 20 anos. Tolice. O começo é luta, é dificuldade, precisa de sabedoria. O jovem que está começando a empreender, quer passar férias em Miami. Ô filho, não dá. É, mas o outro empresário ali vai, mas ele tem 20 anos de mercado, colega. O jovem empreendedor, vá para Santa ali, a prainha de Santa Terezinha. Vai devagar. Vai devagar. Não seja precipitado. Não pegue o seu cartão e por causa de um impulso, por causa de um consumismo, e coloque a sua empresa em risco e jogue fora o seu trabalho ou seus estudos. Vá devagar. Quem faz isso é tolo, imprudente. Mas Salomão parte para o final. Depois de pegar o mais alto da sociedade,
de pegar os trabalhadores, agora ele vai pegar todos nós. Do verso 12 ao verso 15, Salomão vai dizer a tolice na fala. Ele já falou da tolice nas autoridades, já falou da tolice no trabalho, agora ele vai falar da tolice na fala. Verso 12: na fala do sábio há favor, há graça, mas nos lábios do tolo tem destruição. Nos lábios do tolo, logo no começo, é estultice. As suas primeiras palavras, verso 13, é estultice. E as suas últimas palavras são loucura e palavras perversas. Ou seja, o tolo fala, e desde o início até o final, nada aproveita. Nada aproveita da fala do tolo. Porque o peixe morre pela boca. As palavras do sábio de Salomão trazem favor, graça e o bem para si. Quantas pessoas se arruinam? Ninguém arruina eles, não. É a palavra dele. O tolo diz que as suas palavras o devoram. Ele perde as oportunidades porque fala demais, e fala coisas sem sentido, sem nexo. Quer mostrar que sabe tudo, mas o tolo, na verdade, não sabe de nada. Diz o verso 14, que ele fala. Veja lá o verso 14, mas ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Mais tolo ainda é quem ouve o tolo. Irmãos, precisamos de sabedoria para o nosso falar. Precisamos falar com graça. O tolo fala e não se cansa. Já viu algum sábio falador? Nunca vi. Já viu algum falador sábio? Nunca vi. Platão disse a seguinte frase: os sábios falam porque têm algo a dizer, mas os tolos falam porque precisam dizer algo. Fala por falar. E ninguém aguenta ficar ouvindo um tolo blá, 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 falando nada com nada. Irmão, irmã, seja sábio. Fale com prudência, fala com graça, fala com sabedoria, fala na medida certa. Porque aí talvez você que é calado está dizendo, está vendo, eu sou sábio. Não, o calado também é tolo. O calado que não omite a sua opinião, o calado que aguenta e fica quieto na hora que tem que falar, ele omite. E Tiago vai dizer, se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, cometemos pecado. Quando você deveria falar, você se omitiu, achando que era sabedoria, é tolice. Mas o sábio fala na hora certa, do jeito certo, a coisa certa. Abraham Lincoln também disse uma frase que é assim: é melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota, do que você falar e acabar com a dúvida deles. Já participou de uma roda que o nível da conversa é alto? Você fala, eu vou ficar quietinho aqui. E aí está todo mundo dizendo, né? Pastor, não fala nada, está quieto ali, ó. Tolo, não entende nada do que nós estamos falando. Aí o meu orgulho mexe comigo, né? Aí eu vou falar. Aí eles disseram, está confirmado, é tolo mesmo, não entende nada. O meio-irmão de Jesus, Tiago, na sua carta, vai dizer que a língua destrói. Tiago vai dizer que nós colocamos freios, e um grande navio tem um leme para dirigir, mas uma língua solta destrói tudo, irmãos. Como pessoas estão colocando tudo a perder, porque são tolos no falar. Esposas que são tolas no falar, maridos que são tolos no falar, patrões que são tolos no falar, empregados que perdem o seu emprego porque são tolos no falar. Fala e não fala de nada.
Qual é a aplicação para nós aqui? Precisamos ser mais sábios para falar. Davi disse: ó Senhor, coloca guardas na minha língua, para vigiar, para que eu não fale besteira. Irmãos, nós precisamos orar mais uma vez aqui, oração, agora é a nossa aplicação, dizendo: Senhor, toma a minha língua, morde a língua, pare de falar dos irmãos, pare de falar da igreja, pare de falar de fulano, pare de falar de ciclano, pare de falar tolice, pare de falar bobeira, pare de falar um pouco, faça um jejum de palavras. Porque o tolo morre pela boca, porque ele fala desesperadamente como um tolo. Mas o sábio fala na hora certa, a coisa certa e do jeito certo. Próximo ano, ano de política, né? Vai ser aberto os palanques da tolice. Os palanques vão ser abertos e os políticos vão subir e vão derramar o vômito da tolice deles sobre nós. Mais tolo ainda é quem vai abraçar as ideias deles. Tolo tem político de estimação. Sábio não. Sábio julga pela verdade, pela palavra de Deus. E diz: isso está certo, isso está errado. Mas não só os políticos vão estar no palanque no ano que vem. Nós também vamos estar nos palanques das nossas redes sociais. Rede social é a voz daqueles que não têm voz. Dos covardes que agora ganham força e publicam tudo o que eles querem. Tolos. Como diz um versículo: por vossas redes vos conhecereis. Essa semana eu dei uma checada nas minhas redes para eu ver se eu era tolo ou se eu era sábio. Aí comecei apagando umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali. Guarda a sua língua, a sua fala nas redes sociais. Fale com sabedoria, fale com graça, fale para que transforme, para que encoraje, para que ajunte. Fale da sua igreja coisas que edificam, coisas que ajuntam, coisas que cooperam, não coisas que destroem, porque a boca que destrói é a boca do tolo. Eu termino com o texto que o Leonardo leu no início do nosso sermão. A parábola de Jesus. Jesus estava terminando, Mateus 7, 24. Jesus estava terminando o grande sermão do monte. E ele vai fazer algumas comparações, e ele dá alguns detalhes que são semelhantes dos dois homens. Há dois homens na história de Jesus. Um é sábio e o outro é tolo. Mas a semelhança desses dois homens é que ambos ouvem as palavras de Jesus. Ambos ouvem, os dois. Outra semelhança: ambos edificam casas, constroem casas. Semelhanças: ambos sofrem por causa da chuva, por causa das enchentes, por causa das inundações e dos ventos. Ambos sofrem. Semelhanças. Mas há diferenças também. A diferença do tolo e do sábio, como eu acabei de expor aqui, são os atos deles. Você conhece um tolo pelos seus atos, você conhece um sábio pelos seus atos, e Jesus está dizendo aqui: pelos seus atos conhecem-se, porque o tolo constrói também, mas constrói sobre a areia. A diferença é que o sábio também constrói, mas ele constrói e edifica sobre a rocha. Grande diferença. Por isso um é sábio, por isso o outro não é sábio. Mas Jesus diz ainda: a grande diferença é o fim de cada um deles. O que construiu sobre a areia, veio a chuva, veio os ventos e as tempestades, e o final do tolo
foi derribado. Mas o final do sábio foi que ele permaneceu, mesmo diante das chuvas, mesmo diante das tempestades, mesmo diante dos ventos, ele ficou firme. E qual é a grande e a gritante diferença de Jesus aqui entre um e outro? Porque o sábio ouve as palavras de Jesus e as pratica, as obedece. O tolo vem à igreja domingo após domingo, ouve as pregações, ouve as orientações, sai dessa porta e vive conforme o seu coração, não pratica, não obedece as palavras de Jesus. Tolo. Então nós temos diante de uma congregação tolos e sábios. A pergunta é: você é tolo ou você é sábio? Você ouve sermão atrás de sermão, domingo atrás de domingo, instrução atrás de instrução, palavra de Deus atrás da palavra de Deus, e ainda continua pecando nas mesmas coisas, e ainda continua batendo a cabeça nas mesmas coisas, ainda continua sendo aquele marido que não coopera, que não ama a esposa, que é bruto com a esposa vem aqui, ouve sermão atrás de sermão, culto atrás de culto, pregação atrás de pregação, e continua sendo uma esposa tola, e a esposa tola destrói o seu lar, mas a sábia faz ele crescer. Você é sábio ou você é tolo? Estamos ouvindo a voz de Jesus e praticando, ou só estamos ouvindo as palavras de Jesus e seguindo o nosso coração? Que o Senhor Jesus, o que foi perfeito em palavras, o que foi perfeito em obras, e morreu como um tolo, como um maldito, que nos alcançou pela sua graça, que nos deu o seu bendito evangelho, que derramou o seu Espírito Santo sobre nós, nos ajude, nos impulsione a uma vida de sabedoria, a não uma vida de tolice. Que o Senhor Jesus, o sábio dos sábios, porque esse rei que escreveu aqui foi tolo, ainda sendo considerado o grande sábio de toda a história, a vida dele mostra que ele foi tolo, mas a vida dos sábios dos sábios, Jesus Cristo, leia os evangelhos, uma vida perfeita, no falar, no agir, no proceder. Que esse Jesus nos ajude a tocar as moscas da tolice da nossa vida. Que o Senhor Jesus nos ajude a abrir o frasco do bom perfume de Cristo, para que Ele possa exalar pelo mundo, em palavras de sabedoria, em atitudes de sabedoria, em ações de sabedoria.